Lucas 8:4 diz assim a palavra de Deus. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, eu creio que Deus vai dar graça. Eu quero falar sobre os mistérios do reino de Deus. Amados, na quinta-feira eu pude falar alguma coisa sobre o reino de Deus. E o Senhor me surpreendeu nessa viagem, mas com essa palavra revelada. Deus não a revelou a mim. Ele a revelou ao pastor Hélio, pastor Elinho. Nós estivemos juntos e, na oportunidade, conversamos por mais de 3 horas sobre a palavra de Deus. Depois o Senhor foi acrescentando, o Senhor foi trazendo visões tão claras, tão benditas, tão poderosas sobre o reino de Deus. Eu quero dizer para os amados que das 40 parábolas que Jesus ministrou, que ele ensinou, 19 delas fazem referência ao reino de Deus, ou ao reino dos céus. Isso para que nós possamos compreender a importância de saber a respeito do reino. Isso, como diz a parábola que nós lemos aqui, a parábola do semeador, Jesus diz assim, em Lucas, Lucas 8, versículo 10, ele diz assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, não. Então, assim, se nós falarmos aí fora do reino de Deus, poucos vão compreender, poucos vão entender. Mas o propósito de Deus é que o seu reino se expanda, se estabeleça. Mas Ele não vai mandar anjos para fazer isso. Ele não vai. O Senhor Jesus não vem mais para estabelecer o reino, Ele já veio. Agora, compete-nos estabelecer o seu reino na terra. Compete-nos expandir o seu reino na terra. Compete-nos, amados, compreender que nós precisamos ser muito mais do que membros de uma igreja. Glória a Deus por sermos membros de uma igreja. Mas muito mais do que isso, nós precisamos ser cidadãos do reino. Amém? Amém, amados? Nós precisamos ser, preste bem atenção, muito mais do que membros de uma igreja, cidadãos do reino. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 11 e 12. É a mesma parábola. Essa parábola é trazida em Mateus, Marcos e Lucas. Versículo 11 e 12 diz assim: e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber
os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Amados, eu não sei se você já parou, já tentou compreender o que Jesus está dizendo. A palavra de Deus dificilmente é compreendida fora da casa de Deus. Eu tive uma experiência com Deus aos 36 anos de idade, maravilhosa, tremenda. Depois tive uma experiência aos 37 anos. Mas a palavra de Deus que caía no meu coração e que me trazia uma alegria imensa. A primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo e tomei conhecimento da sua palavra, eu e a Neuza estávamos ainda num processo difícil de tentar restaurar um casamento ferido pelo adultério. Mas eu tinha certeza de que aquele poder que havia invadido a minha vida era o poder capaz de restaurar o casamento. E na sequência, na mesma noite em que eu ouvi essa palavra, eu liguei para a Neuza, eu estava em Belo Horizonte, ela estava em Jundiaí, eu liguei para ela e disse, falei, querida, eu ouvi uma coisa tremenda, Deus falou comigo, você precisa estar comigo nesse momento. Mas aquilo que encontrou uma guarida no meu coração, caiu, foi semeado entre espinhos. Sabe por quê, amados? Porque profissionalmente, materialmente, não matrimonialmente, mas profissionalmente, materialmente, aos 36 anos eu vivia uma fase que eu jamais imaginava viver aos 36 anos. Então os deleites da vida, as coisas do mundo, as preocupações com aquilo que tem que ser acessório em nossas vidas e não essencial, tomavam conta das minhas decisões, das minhas escolhas, das minhas prioridades. E como diz a palavra, os espinhos cresceram. Os espinhos são as seduções do mundo, a sedução da riqueza, as prioridades que não incluem Deus, a sua palavra, o seu reino. Isso sufocaram a semente. Aos 37 anos eu tive outra experiência tremenda, maravilhosa. Foi no ano de 1994. Mas ainda assim, amado, eram muitos espinhos. Eu tinha alegria em receber a palavra. Deus falava comigo pela sua graça e misericórdia, mas eu continuava sendo muito bem sucedido. 94, para os irmãos terem uma ideia, foi um ano de maior sucesso profissional na minha carreira. Na época, o presidente Itamar Franco, ele me convidou para ser o gerente da agência de Juiz de Fora, a cidade natal dele. Meu nome foi levado numa lista tríplice no Banco do Brasil, para a presidência da República, com o currículo, com as realizações, eu fui escolhido pelo presidente da República para ser gerente da agência cidade dele. Então, para quem não conhece a palavra, para quem ainda não se revestiu da humildade necessária para compreender que mais importa agradar a Deus do que aos homens, e para quem ainda não compreendeu que as coisas que o sucesso profissional pode trazer, as coisas que o dinheiro pode trazer, as coisas, entre aspas, que a riqueza pode trazer, não compram, não adquirem as melhores coisas da vida. Aquilo para mim era uma coisa tão natural que eu neguei o convite, rejeitei o convite que o presidente da República fez. Eu não queria me envolver politicamente, então achei melhor não ir. Depois eu vim a compreender que isso foi uma decisão não minha, apenas porque eu, humanamente falando, não teria essa força, mas o Senhor me impediu de tomar essa decisão. Aí, como Deus, Ele nos dá algum tempo, mas não nos dá todo o tempo, aos 38 anos Ele encerrou a conversa.
Encerrar a conversa é assim. Jesus diz que quem contende, quem bate contra a palavra, se despedaça, se quebra. Mas quando a palavra vem sobre alguém, ela esmiuça. Se alguém se torna pó. É a única possibilidade de nós pararmos de contender com Deus. Então, eu pude entender nesse processo, amados, que existem coisas que Deus pode nos conceder no reino da terra, desde que nós possamos participar do reino de Deus, como cidadãos do reino. E Satanás sabe os propósitos, os planos que Deus tem para as nossas vidas. Ele sabe. Deus não esconde dele. Até porque está escrito na palavra. A maioria desses planos está escrito na palavra. E Satanás conhece a Bíblia mais do que eu e você juntos. Conhece a Bíblia mais do que todos nós. Ele conhece tanto a palavra que ele foi tentar Jesus usando a própria palavra. Não menospreze. Não menospreze. Vou dar mais um recado, já foi dado aqui. Adolescentes, jovens, principalmente vocês, não menosprezem o poder das trevas, o poder de Satanás. Ele não brinca. E vocês são o prato predileto dele. Depois vem os casais. Depois as famílias. Se ele conseguir alcançar o coração e a mente dos adolescentes, dos jovens, dificilmente teremos casais firmados na palavra. Se ele conseguir atingir os casais, dificilmente teremos famílias firmadas na palavra. Se ele conseguir atingir as igrejas, dificilmente teremos igrejas. Então ele tem estratégias, amados, que são trazidas exatamente para que aquilo que Jesus fala com a propriedade que só ele pode dizer, ele diz assim, fala por parábolas para que as pessoas do mundo, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então a nossa mente, o nosso coração, estão demasiadamente ocupados com as coisas deste tempo. Para que nós possamos buscar, compreender, aceitar, valorizar as coisas que verdadeira e efetivamente têm valor. Então, mas às vezes nós vivemos algumas experiências tremendas com Deus e elas não se repetem porque nós não valorizamos as experiências que tivemos. Muitas vezes Deus quer nos fazer transbordar em várias áreas da nossa vida, mas nós não alcançamos esse transbordar porque não nos concentramos ou não dedicamos a Deus e ao seu reino parte da nossa vida. Hoje na escola dominical, o presbítero Fábio trouxe a palavra, eu me poupei, poupei minha voz, na escola dominical também. Ele disse assim que para nós nos tornarmos hábeis, ter o conhecimento, boas habilidades, boas atitudes, para que nós sejamos respeitados na área do nosso conhecimento, na área do nosso trabalho, todas as áreas, eu vou acrescentar no conhecimento da palavra, nós precisamos, seja no talento musical, para quem gosta de música, de louvar, seja no talento literário, comercial, industrial, onde for. Nós precisamos dedicar de 10 a 12 mil horas para que venhamos a ter uma estrutura, uma base necessária para que nos tornemos respeitados na área que escolhemos. Então não dá, por exemplo, para você levar a escola na valsa, não dá para você levar a faculdade na valsa, não dá para você levar a vida na valsa, não dá para você levar a palavra na valsa. E ele estava falando, eu estava fazendo uma conta, por exemplo, ele disse assim,
E isso não pode ser muito tempo. Você pode ter 10 mil horas em 80 anos de vida. Isso não representa muita coisa, não. Mas você pode se tornar alguém respeitado em 3 ou 4 anos, que é o tempo de uma formação acadêmica, ou é o tempo que Deus nos concede, muitas vezes, de conhecer a palavra. Só que nós precisamos dedicar tempo para isso. Eu fiz uma conta assim, em 3 anos. Se alguém dedica 10 horas por dia, lendo a palavra de Deus, por 25 dias no mês, por 12 meses, por 3 anos, isso dá mais ou menos 10.800 horas. Poucos têm o privilégio de ter esse tempo, esse espaço, essa condição de ficar 3 anos meditando na palavra 10 horas por dia, 8, 10, 12, na média 10 horas por dia. Quando Deus concede isso, é porque Ele tem um propósito. E o propósito não é apenas para que quem recebeu essa dádiva possa achar que tem algo especial para si. Certamente Deus o deu para que seja repartido. Nós tivemos uma travessia na nossa vida de 3 anos. Eu fiz o cálculo em cima desses 3 anos. Eu vou dizer para os amados, tem fundamento. Tem fundamento. Então, o que significa isso? Amados, quando nós começamos a compreender esse mistério, eu vou dizer para os amados assim, com a autoridade de quem viveu, humana e profissionalmente falando, assim, os ápices permitidos. O presbítero Fábio dizia agora ainda que eu gosto de melão com presunto. Aprecio muito. Mas eu passei uma grande parte da minha vida comendo pé de frango, tá? Mas sei quanto você aprecia pé de frango. Não sei quanto você aprecia, mas eu passei uma grande parte, são 3 ou 4 anos da vida, na adolescência, trabalhando para ajudar a família, pondo dinheiro em casa, entregando dinheiro para meu pai e para minha mãe, sem perguntar o que eles iam fazer. O que eu arrecadava ali, ganhava vendendo alface, geleia em porta de escola, alface nos bairros, amendoim no campo do São Bento, sorvete no campo do São Bento, trabalhando, depois de sair da escola, trabalhando em lanchonetes. Todo o dinheiro que entrava, eu entregava para meu pai e para minha mãe e falava, isso aqui é de vocês. Porque os adolescentes jovens não têm noção do que custa uma casa, do que custa um prato de comida, do que custa uma roupa lavada e passada, do que custa uma cama arrumada, do que custa um teto. E foram vários anos. Eu fui ter o meu primeiro salário 3 meses antes de me casar. Só para vocês vão entender o que é o processo. Meu primeiro salário 3 meses antes de me casar. Então, amados, uma vida forjada com pé de frango, com bife uma vez por mês, com carcaça de frango aos domingos, é evidente que vai gostar de melão com presunto. É evidente que vai gostar de boas coisas. Só que nós jamais podemos nos esquecer do tempo das pequenas coisas, do tempo do princípio. Então é necessário que nós compreendamos que, para que nós possamos alcançar as porções que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que, se Ele não operar, nós podemos ter todas as riquezas que o mundo oferece, mas elas só irão glorificar a Deus. O diabo não quer que nós nos convertamos. Ele não quer que nós deixemos a morada dele. Ele mora nas trevas. E a palavra de Deus diz que Jesus nos resgatou das trevas com o seu sangue. E nos transportou, porque nós não sabíamos o caminho, nem como ir, nem tínhamos força para isso. Nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Você pode glorificar a Deus por isso. Então, amados, é necessário compreender que o diabo trabalha diuturnamente para que nós não nos tornemos cidadãos do reino de Deus. Vou dizer uma coisa que Deus falou comigo. Ele não está preocupado com quem é membro de igreja.
O que o preocupa é quando você, muito mais do que membro de igreja, se torna um cidadão do reino. Dá para compreender isso? Como membro de igreja, você não ameaça. Membro de igreja tem compromisso com a igreja. Vamos considerar que tenha compromisso com a igreja. Ah, eu sou oficial da igreja. Não. Seja um oficial do reino. Seja um embaixador do reino. Seja um representante de Cristo na terra. Comece a compreender as coisas com a devida importância que elas têm. Nós alcançamos a cidadania do reino quando nascemos de novo. Mas o novo nascimento nos traz, mas assim, a concessão da cidadania. Mas nós podemos abrir mão da cidadania. Quando deixarmos de valorizar mais o reino do que as coisas do mundo. E eu sei que não é fácil. Há uma diferença, mas assim, entre o pai e o avô. Essa só pode saber quem é avô. Há uma diferença essencial. Normalmente, quando os filhos são pequenos, os pais estão trabalhando muito para fazerem a sua vida. Trabalham excessivamente para dar o melhor para os filhos. Quando são avós, eu vou dizer para os amados, já não dá mais muito tempo de fazer alguma coisa, né, para que você possa dizer assim, eu preciso continuar trabalhando muito. A sabedoria já não permite que você despreze o tempo da infância de uma criança. Dá para compreender o que estou dizendo? A sabedoria já não permite que você despreze. Então os netos acabam tendo dos avós aquilo que os filhos não tiveram dos pais. Então, tem coisas que nós só vamos compreender, e quando eu falo para os adolescentes, para os jovens, eu falo para eles com uma compaixão de alma. Eu sei que o mundo aí oferece tantas coisas, e a adolescência é um tempo maravilhoso, mas não desperdice. Quando você, adolescente, estiver celebrando 15 anos de idade, que você dê toda a honra, toda a glória, todo o louvor desse tempo ao Senhor que tirou você, adolescente, da vala comum dos adolescentes. Amém? Jovem, quando você atingir a maioridade, ofereça o melhor da sua vida, da sua força, dos seus talentos, dos seus dons, àquele que é o único que pode fazer diferença total em sua vida. Porque você pode alcançar tantas coisas e jamais ter o que é essencial. Eu fui descobrir isso, eu já disse para os amados, aos 38 anos de idade. Quando Deus me deu uma ordem dizendo assim, você vai reconstruir a sua vida. O novo nascimento nos traz a cidadania, mas não a garante. Você pode até ser salvo, sem ter sido, aqui na terra, um cidadão do reino. Mas a maioria, infelizmente, daqueles que não se tornarem ou não se mantiverem como cidadãos do reino, ouvirão de Jesus, sendo assim, eu não vos conheço, ainda que vocês me chamem de Senhor, Senhor. Ainda que nós possamos dizer para Ele, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos, fizemos sinais e maravilhas. Ele fala assim, eu sei, porque o meu nome tem poder, mas eu não conheço vocês. Vocês não foram cidadãos do reino, não podem ser cidadãos do céu. Dá para compreender isso? Talvez na idade de 15 até 45, 50, a gente não dê muito valor para isso não. Até porque a gente acha que tem muito mais para aproveitar do que se comprometer com as coisas de Deus. Com licença da família, mas compreendendo o propósito de Deus, vou dizer, nós perdemos
Eviliane, com 40 anos de idade. Ela foi salva pela graça e misericórdia de Deus. Foi salva para a glória do Deus Altíssimo. Mas quando alguém com 40 anos de idade, que tinha todo um plano de vida, um projeto de vida, é ceifado, começa a chegar mais perto de nós, não começa? Será que isso não é suficiente para você refletir sobre se você é um cidadão do reino ou apenas um membro da igreja? Sabe que você é capaz de entender que se você não se mantiver firmado, você não será cidadão do reino, nem concidadão dos santos. Ainda que o reino de Deus tenha sido estabelecido, o reino dos céus é conquistado quando se tem a cidadania do reino. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Ainda que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Mas quando Jesus dá tanta ênfase ao reino de Deus, ele está falando de dois tempos. De um tempo presente, que é o que nós estamos vivendo hoje, e de um tempo futuro, que é o que nós precisamos viver. Amados, a palavra de Deus diz que não dá para comparar o que nós haveremos de viver no tempo futuro, depois da morte. Não dá para comparar. Por melhor que nós possamos viver nesse tempo presente, a palavra de Deus diz que não dá para se comparar uma vida terrena com uma vida celeste. Eu sei que o céu está muito distante, muito longe. E eu com 62 anos, vou dizer para os amados, ainda há pouco disse que queria ter mais 42 anos de casado. Eu sei que Deus pode fazer isso, mas por misericórdia e graça, ele provavelmente não o faça. Né? Porque eu não sei como que eu vou ficar depois dos 90. Né? Talvez eu faça Deus esquecer dos bons tempos, dos 60 anos anteriores. Eu quero dizer para os amados que nós temos que viver a cada dia, como se o Senhor Jesus fosse voltar hoje. Cuide do seu corpo, como se você fosse viver para sempre. E da sua alma, do seu espírito, como se fosse morrer hoje. Para que nós possamos entender esse tempo presente, quer dizer, para os amados, Deus quer que nós vivamos aqui como cidadãos do reino, para que as nossas vidas sejam mensageiras dos propósitos, dos planos de Deus para o mundo. Amados, o mundo não vai vir para a igreja. Nós é que precisamos resgatar os que estão no mundo. Nós é que precisamos levar para eles uma palavra, um alimento que eles não conhecem, ou já ouviram e não valorizam, porque vendo, veem, não percebem, ouvindo, ouvem, mas não entendem, não compreendem, não são salvos, não se convertem, e vão viver no reino das trevas. Amados, quando Satanás foi tentar Jesus, está em Mateus capítulo 4, diz a palavra que Satanás o levou à terceira tentativa de suborná-lo, de envaidecê-lo. A arma mais usada por Satanás é a vaidade. É a vaidade. Primeiro diz para Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, ou diz, já que tu és o Filho de Deus, fazer com que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, quer mais poder do que isso, transformar pedra em pão? Isso não é para mexer com o ego? Jesus podia ter dito, eu sou filho de Deus e vou mostrar quem eu sou. Transforma aquela pedra em pão e nós estamos longe da igreja, longe da salvação, porque o plano da salvação se encerraria ali. Depois Satanás o leva ao pináculo do templo e diz para ele assim, se tu és o Filho de Deus, já que você é crente, já que você é membro de igreja, pode fazer sem medo, você tem poder, Deus está contigo, pode fazer.
Você pode ir onde quiser, você pode entrar onde quiser, você pode ouvir as músicas que você quiser, você pode ver os filmes que você quiser, você pode assistir as novelas que você quiser, você pode navegar por onde você quiser pela internet, você não precisa selecionar nada, porque Deus é contigo, você é filho do rei. Você nunca ouviu isso? Adolescente, não se preocupe, você é mais forte. Jovem, fica tranquilo, você tem muito para viver, você tem força. Satanás, Jesus ao pináculo do templo diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que te sustentem com as mãos, para que tu não se arrebentes lá embaixo. Jesus falou assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo vai na veia. Na veia. Primeiro ele foi tentar Jesus na questão fisiológica, a fome. Depois foi tentar Jesus na questão da segurança em Deus, para que ele tentasse Deus se lançando do pináculo do templo. Deus pode te sustentar quando você cair de qualquer lugar, mas quando você se lançar, se precipitar, Deus não diz na palavra que vai te sustentar. Se você se acidentar, Deus te sustenta, Deus te preserva, Deus poupa a tua vida. Mas se você se precipitar para um acidente, se você se lançar num precipício, se você pular do pináculo do templo, você vai morrer. E na terceira tentativa ele vai no profundo do ego, mexer com o poder. Ele sabia que Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Ele sabia que Jesus veio para ser rei. Então ele diz para Jesus, ele mostra do alto de um monte, os arredores de Jerusalém, diz assim, diz a palavra que ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra. E disse para Jesus: todos os reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorares. Ele não blefou, porque os reinos da terra ainda pertencem a ele. O reino do mundo ainda pertence a ele. Vou dizer agora, eu quero que você glorifique. Ele está perdendo o território, porque o reino de Deus tem sido expandido a cada dia. Mas os reinos do mundo ainda pertencem a ele. Ele só pôde oferecer para Jesus Cristo porque o homem, criado por Deus, entregou para ele os reinos da terra. E Jesus disse assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Arreda-te de mim, Satanás. Se o diabo te oferecer algo que esteja fora do plano de Deus para a tua vida, ainda que possa soar como uma porta que Deus abriu, vou dizer para você: saia fora. Pode ser um laço para a tua vida. Saia fora. Jesus disse assim: arreda-te de mim, Satanás. Ele estava com fome, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. E o diabo tentou. Mas na última tentativa, diz a palavra, Satanás saiu da presença dele. E vieram os anjos e serviram a Cristo. Cidadania do reino é um direito que o Senhor nos concede para que nós possamos, em cumprindo os deveres de cidadão do reino, termos os benefícios da cidadania. Nós temos uma família que mora nos Estados Unidos. Metade da família está lá tentando a cidadania. A outra metade já é cidadã. O Dudu e a Tati, nosso filho, Tati e nossa nora, tiveram o filho que Deus havia prometido, tiveram o filho lá nos Estados Unidos, lá em Dallas. E o Nicolas, hoje, nosso Nick, nasceu como cidadão americano. Amados, os direitos que o Nick tem, depois Deus concedeu a dádiva, nasceu a Alice. Os direitos que a Alice tem são incomparáveis aos direitos dos pais
Por quê? Porque os dois são cidadãos americanos. 100% dos imigrantes que estão nos Estados Unidos estão lá se esforçando para alcançar a cidadania americana. Outros países também, mas em particular os Estados Unidos. Uma realidade que nós conhecemos, eu vou dizer para os amados, não dá para comparar quando você tem a cobertura de um país que honra o seu cidadão. Quando o Nick nasceu, a Tati foi atendida num dos melhores hospitais de Dallas. Eles não tinham plano de saúde. Estavam lá há 2 anos. Ela teve toda a cobertura do Estado. Sabe por quê? Porque estava nascendo um cidadão americano. Com a Alice é a mesma coisa. O Nick tem desde bebê toda a cobertura assistencial, médica, odontológica, educacional. Ele tem sobre a vida dele, Alice também, todo o arcabouço, toda a cobertura de uma nação poderosa, que valoriza o seu cidadão. Vocês acham que o Nick iria abrir mão da cidadania americana por não gostar dessa cobertura, ou não se adaptar a ela? Amados, a cidadania do reino, eu vou dizer para você, eu queria que você cresce, é muito maior, tem muito mais cobertura. Porque nós estamos falando de um país que tem um presidente. Estamos falando de um reino que é governado pelo Rei Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Ele não é apenas rei, ele é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Mas às vezes nós ficamos preocupados em alcançar uma cidadania americana. E muitos americanos hoje, infelizmente, não valorizam mais a cidadania celeste. Uma nação essencialmente evangélica, cristã. Mas as facilidades, a prosperidade, vamos chamar assim, acaba seduzindo os próprios americanos a valorizarem mais a própria cidadania pátria do que a cidadania do reino. Estou trazendo esse exemplo para você refletir se é importante. O cidadão brasileiro também tem garantias, evidentemente ainda incomparáveis às do cidadão americano, do cidadão britânico, do cidadão francês, alemão e assim sucessivamente. Mas tem as garantias. Agora, quando nós trazemos para a realidade de um reino de Deus, e eu quero dizer para você, você precisa se credenciar nessa cidadania, porque quem vai te dar a cobertura, quem vai te dar a proteção, quem vai fazer a diferença na sua vida, é aquele que não apenas tem poder, mas é aquele que é o Todo-Poderoso, e pode fazer por você muito mais abundantemente do que você tem pedido ou pensado. Você é capaz de compreender isso? Amados, vou falar de rei agora. Quem pertence a um reino, tem sobre ele o poder do rei. E pode alcançar os favores que só um rei pode conceder. Os presidentes, os governos democráticos, não monárquicos, também podem conceder vários benefícios. Mas o rei é o único que tem autoridade para estabelecer uma lei ou tomar uma decisão que seja contrária à própria lei que ele mesmo possa ter estabelecido. Porque ele é rei. Outra coisa, os reis não são eleitos. Os reis descendem de uma linhagem real. Por que Jesus Cristo é rei? Porque ele descende também de uma linhagem real, a linhagem de Davi. Por isso ele é chamado filho de Davi, raiz de Jessé, pai de Davi.
Mas em Apocalipse diz que nas vestes de Jesus Cristo, lá no céu, está escrito assim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É essa cobertura de poder, é essa cobertura de amor, é essa cobertura de segurança, é essa cobertura de paz, de bênçãos que estão sobre as nossas vidas. Ser cidadão do reino significa estar credenciado para receber os favores do rei. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei o que você está buscando. Mas a palavra de Deus nos ensina, e muitas vezes nós não compreendemos isso, e falamos, é um versículo muito conhecido da Bíblia, nós falamos, abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 33, eu quero encerrar com esse versículo. Próxima semana, nós vamos falar sobre o que significa o favor do rei. Acharam Mateus 6, 33? Vamos ler juntos, nos diz a palavra de Deus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Muitas vezes nós falamos assim: buscai a Deus em primeiro lugar. E muitos buscam a Deus em primeiro lugar, sem que sejam cidadãos do reino, porque buscam os favores de Deus, sem compreender que a palavra não diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Nós devemos buscar a quem? Ao reino de Deus, em primeiro lugar. Buscar ao reino de Deus em primeiro lugar significa o seguinte: nossa vida tem que ser vivida para a glória do rei. Nossas atitudes, em público ou em oculto, têm que ser realizadas para a glória, o louvor, a honra do rei. Se nós tivermos essa posição no reino, o rei nos dará todos os favores. Porque quem agrada ao rei é honrado pelo rei. Eu não sei em qual posição você está, mas eu quero dizer para você, se você ainda é apenas membro da igreja, se fora da igreja, poucos o reconhecerão como cidadão do reino, como embaixador de Cristo, como mensageiro de paz. Você está na posição errada. Eu queria que você, a partir de hoje, pudesse refletir sobre isso. Eu, com a minha postura, a minha posição, as minhas atitudes, o meu falar, o meu ouvir, o meu pensar, o meu clicar, o meu navegar, eu tenho exaltado o rei ou o tenho entristecido? Será que eu desprezei a cidadania que me foi concedida pela graça e misericórdia de Deus? Será que eu sou apenas um frequentador de igreja, um membro de igreja, um oficial de igreja, um levita da igreja? Ou de fato eu sou um cidadão do reino, a quem o rei pode capacitar para fazer tudo aquilo de que o reino precisa, principalmente me usar para a expansão do reino? Reflita sobre isso. E no próximo domingo, se Deus der graça, que a voz eu sei que Ele me dará, em nome de Jesus, nós continuaremos a falar do que significa ser cidadão do reino. Muito mais do que um membro de igreja. Amém, amados? Coloque-se em pé na presença do Senhor.